Tudo bom, querido? Bem-vindo, Márcio. Tudo bem? Tudo ótimo. Graças a Deus. Tranquilo. Tudo bem. Tudo Graças tranquilo. a Deus, né? É. Eleições. Hoje é convenção, né? Hoje é a convenção. Hoje, diferente das nossas outras entrevistas, né? Que da minha parte, o que eu gostaria de falar da prestação de conta, das emendas, etc. Mas agora, de fato, é o período das convenções. Sim. O Congresso entrou em recesso essas 2 semanas e exatamente elas coincidem, o recesso do Congresso coincide com as datas das convenções, que começou dia 20 e termina dia 5. Então eu estou aqui desde o final de semana e vou ficar direto até o dia 6 de agosto. Porque dia 5, que é uma segunda-feira, o senador Guiomar, a prefeita Rosana, marcou a convenção para o dia 5. Que é o último dia, que é o último dia. Inclusive um pouco por minha causa, porque ela tinha marcado para o dia 20, parece. Era o primeiro dia, isso? Primeiro dia. E quando eu fui comunicado, eu disse que não tinha como estar, eu já tinha compromisso. E aí ela ponderou lá com a turma toda e tal, e passaram. Então eu tenho um pouco de responsabilidade nisso. Então eu fico de segunda-feira à noite, participo da convenção da prefeita Rosana e senador Guiomar, e aí na madrugada eu pego o avião e aí é a primeira semana da volta aos trabalhos. Eu disse para o Mariano, que é um querido amigo nosso, acriano de Cruzeiro do Sul, que faz parte da Gazeta, e posso repetir aqui agora. Ficaram para o segundo semestre coisas importantes. A votação do novo marco legal, sim, que é a questão da limite para a criação de reservas indígenas. O Brasil tem 14% do território nacional. Tem aquele embate entre o Senado e o Supremo, não é? O problema, meu pai ensinou, eu convivi com meu pai há muitos anos, que o seu prestígio como se fosse um carro com tanque cheio. Você vai andando, vai gastando. Então você tem que preservar o seu prestígio para as horas mais importantes. Quando os ministros do Supremo Tribunal Federal ficam dando opinião sobre tudo e todos, como o próprio Gilmar Mendes voltou a falar lá de Portugal, né, que o Brasil, sim, não havia clima no Brasil para anistia. Quem é ele para dizer isso? Quem resolve é o Congresso Nacional. Então, eles vão gastando o prestígio deles, né, como anistia, como esse que está vindo aqui amanhã, o Barroso. Sim. E quando ele vai no Congresso da UNE, que é ultra-esquerda, é a ala mais radical do PT, são as alas mais radicais do PCdoB, do PSOL. Ele vai como presidente do Supremo Tribunal Federal e diz, nós derrotamos o bolsonarismo. Então, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal gasta sua autoridade... Uma posição política, né? Em assuntos que ele não deveria entrar, porque são da esfera política e não do judiciário, quando ele fala de alguma coisa importante, ele já está com a credibilidade baixa. Por que isso? Porque eu estou falando sobre o novo marco. O ministro Gilmar Mendes, ele se candidatou, e está criado lá uma comissão, para tentar intermediar um meio termo nesse debate. Eu já disse várias vezes, eu sou totalmente a favor do marco legal, porque é preciso colocar algum limite, porque senão você gera uma instabilidade para toda a propriedade rural, pequena, média e grande, no país inteiro e tal. Outra votação importante agora para o segundo semestre é do aperfeiçoamento da autonomia do Banco Central. São 2 matérias que eu computo muito importantes. E claro, aí vai chegando mais para o final do semestre, vem as articulações da eleição da mesa do Senado e da Câmara, onde o PL e os aliados, né, PP, União Brasil, enfim, próprio republicano, vão trabalhar para ter candidato no Senado, por exemplo, comprometido com uma agenda que nos atenda. De país. De país. E alguma coisa também de reconciliação. E a anistia é um desses pontos, né? Senador, sobre essa questão das pautas que a gente vai ter, as eleições, de certa forma, elas interferem também, né? Porque há um acirramento maior, a gente vê o governo que não tem maioria nem na Câmara nem no Senado, mas ele conseguia negociar. Chega no ano de eleições, fica mais difícil, né? É mais difícil porque você tem o acirramento, né? E é uma tentativa, a meu ver, de algumas pessoas bem intencionadas e tal, mas outras de uma forma maldosa, de tentar dizer que a eleição municipal não tem nada a ver com a eleição nacional. Isso é tratar os outros como se fossem ignorantes. Só uma pausa. Pois o senhor acha que o Brasil caminha, está num processo
de construção política, como, não estou dizendo que vai voltar ao bipartidarismo, mas as pessoas serão mais definidas, terão mais identidade. Com certeza. Os partidos, a tendência será diminuir. Como os Estados Unidos tem partido comunista, tem tudo. Tem tudo. Mas não funciona porque não tem voto. Isso. Eu só acredito nessa Eu possibilidade acredito, a longo prazo. Eu acredito, é uma boa pergunta, ninguém nunca tinha me feito. Eu até digo para você que isso já aconteceu em larga escala. E o maior responsável por isso chama-se Jair Messias Bolsonaro. Porque foi o primeiro candidato a presidente da República que teve a audácia e a coragem de dizer do patriotismo, da pauta conservadora, da defesa da vida desde a concepção, da pauta contra a descriminalização das drogas, de defender o armamento civil para aqueles que têm uma ficha limpa, e depois ele se aproximou do Paulo Guedes. Ele próprio admitia, disse isso publicamente, que ele tinha uma visão estatista e que ele foi evoluindo para uma visão mais liberal na economia. Então o Bolsonaro, não só, claro, mas ele é o maior responsável por deixar claro, demarcado os campos. Essa identidade. O Lula, numa campanha, por exemplo, ele chegou a dizer que o Brasil era ótimo, porque todos os candidatos, não lembro qual delas, eram de esquerda ou de centro-esquerda. Então, o Bolsonaro trouxe a pauta, que é a pauta da maioria da população brasileira, não tenha dúvida disso, que é uma pauta cristã, e liberal na economia. Ele trouxe isso para a agenda. Aliado a duas questões, que foi o fim da coligação proporcional e o financiamento público de campanha, você já teve na eleição passada um corte violento. Que era necessário. Né? Eu concordo. Estava uma loucura, né? Aquele número de partidos. Um negócio de doido. Então você tem 7 grandes partidos, que vai ali de 42 deputados federais até 99, que é o PL, do Exatamente. Bolsonaro, e depois você cai, com todo o carinho que eu tenho pelo PSDB e tal, mas você cai, não tem nenhuma segunda divisão, tem uma terceira divisão. Então isso que você está dizendo, de você diminuir a quantidade de partidos e os campos mais à direita, mais à esquerda, ficarem mais bem definidos, isso já está acontecendo no Brasil. Interessante. E para essas eleições, a gente volta àquela discussão, né, que o senhor até abordou agora, para a gente continuar nessa mesma linha, o tom das campanhas no Brasil todo, nas capitais principalmente, nas grandes cidades. Vai ter essa polarização? Está tendo essa polarização? Ou ainda nesse primeiro turno aparece um pouco fragmentado? A gente tem em São Paulo, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, que é a maior do país, né? Acho que é uma das maiores do mundo também, a 10ª do mundo. Como é que o senhor vê? Não, vai ter a polarização e é impossível não tê-la. E como eu dizia, você querer convencer todo mundo de que a eleição municipal não tem nada a ver com os temas nacionais, com a conjuntura nacional, que a eleição municipal é só para discutir o buraco, a calçada, é tratar os outros como se fossem ignorantes. Veja bem, vamos dar um exemplo claro. Sim. A Marina esteve no Acre declarando apoio a quem? Marcos Alexandre. A Marcos Alexandre. São do mesmo grupo? São. Claro que são. São do mesmo grupo. Senão a rede não estaria na coligação. Não estaria na coligação. Então são do mesmo grupo. Este grupo governa o Brasil. Estou certo? Correto. Então. Correto. E este grupo, ele tem uma agenda ambiental que lacrou a Amazônia. Lacrou a Amazônia. Eu já disse no seu programa, vou repetir. Sim, essa agenda que o candidato do PT, do MDB, do PSOL, do PCdoB, da Rede, que é o candidato do governo federal, do Lula, da Marina, essa agenda, enquanto ela permanecer dominando a Amazônia, nós nos eternizaremos pobres. Não tem prefeito nenhum que consiga gerar o emprego que o Acre precisa. O Estado sozinho não consegue. O Estado, para destravar a economia, fazer pontes, fazer as estradas, fazer a ligação com o Peru, um acordo econômico com o Peru, que é o que pode nos resolver, poder explorar as riquezas naturais que Deus nos deu e que hoje nós, amazônicos, somos proibidos. Se você não tiver isso, você não tem como enfrentar os maiores mares do Acre. Você fica dando volta em torno de assuntos periféricos e não enfrenta o que é fundamental. O que é fundamental? O Acre é pobre. Nós vivemos aqui 900 mil pessoas, num pedaço de chão imenso, matando o cachorro a grito. Nós temos 130 mil pessoas no Acre, famílias
que dependem do Bolsa Família. Quer dizer, isso é vida? Claro que não. Então, isso é um flagelo. Filosoficamente, inclusive, não é vida. Não é vida. Isso é um flagelo. Muitos dos jovens acrianos desempregados estão trabalhando aonde? Nas facções criminosas. Isso é um flagelo. E a culpada é a política. Você tem 2 países que produzem cocaína, Bolívia e Peru, entra aqui, tem os cartéis e encontra uma mão de obra ociosa. Jovens de cara para cima sem ter o que fazer. Então, parte acaba sendo aliciada pelas facções. Esse é o futuro do Acre e da Amazônia? Ora, então como é que você dissocia? Você quer resolver o problema do Acre, e para resolver o problema do Acre tem que enfrentar a pobreza. E esse é o problema do Acre. Pobreza, falta de estrutura, uma coisa que leva a outra. Ora, mas o grupo que quer voltar ao governo é o grupo que tem essa agenda. Então você não tem como dissociar. Evidentemente que a ordem dos debates é outra. O prefeito Bocalon, ele vai ter que fazer a prestação de conta dele, da prefeitura que ele está fazendo. O candidato opositor, um deles, que já foi prefeito, uma vez, 2 vezes, eleito e reeleito prefeito, vai ter que dizer daquilo que ele fez. Você acha que também estará em jogo as 2 gestões ali? A população vai julgar ali? Claro. É a sua experiência. Claro. O fato de eu afirmar, mesmo que não adianta um político, um jornalista, um colunista querer impor, não, o debate é só local. Não adianta, a população liga tudo, porque ela é ligada. Parece Agora, que a população está ligada até na eleição americana, né? Então, lá na Sobral e está acompanhando aqui, tá acompanhando. Biden, é Câmara, é Trump. Então, agora, mundializou, né? O fato de eu falar, e a internet, o celular, isso democratizou, né? Qualquer pessoa, em qualquer lugar, acessa e tal. Agora, o fato de eu afirmar que a eleição ela vem num pacote, porque o Acre não é um lugar sozinho no planeta, ele faz parte de uma federação, de um país que tem relações comuns, então tudo que acontece no mundo tem a ver. Agora, isso não significa dizer, eu não estou dizendo, ao contrário, o debate sobre a gestão, claro que ela vai estar na pauta. Como eu estou dizendo, o meu querido amigo e meu pré-candidato Bocalon, ele vai defender a gestão dele, ele é o prefeito atual. E o candidato da oposição, que já foi prefeito 2 vezes, evidentemente vai dizer daquilo que ele fez. Então esse é o tema, que vai estar, vamos dizer, na ordem do dia. Agora, o palanque de cada um, os apoiadores de cada um e o desdobramento disso, por exemplo... A 2026, então vamos lá. As eleições de 2026. Vamos lá, por exemplo, o PL. O PL é do Bolsonaro. Não tem PL sem Bolsonaro. Então, o PL vai estar no palanque de quem? No palanque daqueles que estiverem com o Bolsonaro. O Marcos, que é o candidato do PT, do MDB, do PCdoB, do PSOL, da Rede, da Marina, do Lula, ele vai estar em qual palanque em 2026? No palanque do Lula. Ou ele vai trair? Então, claro que não. Claro que o PT está na aliança com ele. O MDB faz parte da base. E o MDB faz parte da base, então nenhuma novidade. Então, é evidente que isso também estará na campanha. Né? Na verdade, Astério, a campanha é um momento mágico, né, de você se dedicar a quem já governou, quem está governando, prestar contas e dizer de quem são os seus aliados, o que é que você pensa dos seus aliados e sem medo de abordar qualquer tipo de assunto. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz e nem de abordar qualquer que seja o assunto. E o eleitor vai fazer o seu julgamento. É como eu quero, só te dar mais um exemplo, Astério. Quando o cara tem a ficha manchada, ele diz assim, olha, a eleição é só para falar da questão, não é pessoal. Claro, claro que o eleitor tem o direito de saber. Veja, se você tem um candidato a prefeito ou a governador, que tem uma mãe que ele abandonou, cara, se o cara abandonou a mãe, ele vai cuidar de você. Então, claro que o eleitor tem direito de avaliar. Tudo. Claro. Analisa, não tem como, né? Claro. Eu vou fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, continua a conversa com o senador Márcio Vittar. Já já.